líder Flamengo volta a jogar próxima segunda-feira, 9 da noite, contra o Vitória no Maracanã. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Eu vou conversar com o Ricardo Lai. Informações para a galera rubro-negra. Como vem o Flamengo para esse jogo, Lai? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo só volta a jogar, como você falou, na segunda-feira à noite, 9 horas, no Maracanã contra o Vitória. O Flamengo que fez esse roteiro lá pro Porto Alegre, voltou fortalecido lá do Sul, né? Porque avançou nas quartas de final da Libertadores, consolidou a liderança do Brasileirão. Boas notícias como Saúl e Pedro, né? Que tiveram oportunidade, aproveitaram, ganharam moral com o técnico Felipe Luiz. E o time voltou ontem de Porto Alegre, veio direto do aeroporto aqui pro Ninho do Urubu treinar. Então hoje folga merecida, né? Folga pra rapaziada, pra geral. Amanhã a representação aqui no Ninho do Urubu, os treinos no sábado e no domingo, preparação para esse jogo. O Flamengo é o líder do Brasileirão, tem 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que é o segundo colocado. E o elenco do Flamengo, né, já deixou bem claro, deu o recado ainda em Porto Alegre, não baixar a guarda, né, no Brasileirão, continuar seguindo na liderança, no topo da tabela. Foi o recado dado para os jogadores, para a torcida do Flamengo. E é isso aí, Escobar. Flamengo ligado no Brasileirão. Flamengo muito forte em todas as competições. Ricardo Lai, onde está a notícia, ele vai. A gente falou então agora aí do time principal do Flamengo, né? Mas amanhã joga a garotada do Sub-20, Flamengo e Barcelona no Maracanã. Estamos falando do título do Intercontinental, que é o Mundial da categoria, né? Ao vivo na Globo, gente. Amanhã, 4h30 da tarde. Quem sabe tudo sobre a molecada do Flamengo está do lado da taça, Juliano Lima. É isso, Escobar, do lado da taça aqui. Eu não posso tocar na taça não, tá, Escobar? Mas tem os nomes dos campeões aqui embaixo da taça. E o Flamengo tá aqui, óbvio, né? O Flamengo foi campeão no ano passado. Então tá aí a imagem ajudando a gente aí pra mostrar no Globo Esporte a taça que o Flamengo tá de olho. Para chegar nessa decisão, o Flamengo conquistou o bicampeonato da Libertadores Sub-20 em março, contra o Palmeiras na disputa de pênalti. E agora vai encarar o Barcelona, campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Flamengo tem 13 jogadores que disputaram a decisão da Copa Intercontinental aqui no ano passado, no Maracanã, contra o Olympiacos da Grécia. E o técnico naquela época era o Felipe Luiz, que hoje está no elenco profissional. Hoje, o Barcelona fez o reconhecimento do gramado do Maracanã. E depois disso, o Belletti, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, ex-jogador do Barcelona, técnico do Barcelona Sub-20, falou um pouquinho sobre essa atmosfera que os torcedores do Barcelona vão ter pela frente para encarar o Flamengo com o apoio da torcida. Vamos ouvi-lo. Viveu o momento intensamente. É o primeiro jogo oficial da história do Barcelona aqui no Brasil e no Maracanã, e contra o rival com tanta história, com uma torcida tão impressionante. O que eu passo para eles é que no dia a dia eles trabalhem, como eles sempre trabalham, para chegar no jogo, competir, para tentar ganhar, mas acima de tudo aproveitar. Belletti, gente boa. Gostou do Flamengo, Vene Casagrande? Me responde. Gostei, impossível não ter gostado. De fato, foi um dos melhores jogos do Flamengo na temporada. Foi uma aula de futebol que a gente pôde assistir ontem. O Felipe Luiz, o plano de jogo dele foi praticamente perfeito. Todos os jogadores indo bem, sistema defensivo, meio de campo sendo formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta. O setor ofensivo também, a gente comentou isso aqui ontem, que independentemente da escolha dele, eu acho que seria uma escolha que ele iria acertar e deu certo a escolha dele. O Flamengo ontem foi soberano em todos os sentidos, em qualquer momento do jogo. O Flamengo não esteve perto de sofrer gol. Eu brinquei aqui antes do VT, mas é verdade. Em nenhum momento o Internacional chegou perto de fazer um gol. Tudo bem, teve uma bola na trave ali, mas eu acho que... No finalzinho, né? Mas eu acho que foi muito mais também na base do susto, e o Rossi estava na bola. Se você parar e analisar o lance, o Rossi ele estava na bola. Se a bola fosse no gol, ele iria fazer a defesa. Então a gente pode definir o Flamengo extremamente soberano em todos os sentidos. Quero destacar o lado direito do Flamengo, o Varela e o Gonzalo Plata. E por que eu estou destacando? Porque o Flamengo perdeu 2 importantes jogadores que atuavam pelo lado direito, o Wesley e Gerson. E o Flamengo está passando por uma transição. O que eu estou querendo dizer? Que o Flamengo está passando por mudanças no elenco e ainda nem chegou no auge. Eu acho que o Flamengo ainda pode evoluir muito mais com o passar do tempo. O Saúl, por exemplo, aprimorando a forma física dele, o Samuel Lino se encaixando mais do lado esquerdo com o Alexandro, o próprio Carrascal ainda não teve muita chance no time do Flamengo. Então a tendência é que o Flamengo ainda evolua mais. Então
respondendo a sua pergunta sobre ontem, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo. O Flamengo foi melhor em todos os sentidos e eu quero parabenizar o Felipe Luiz, porque o trabalho dele é muito bem feito. Porque você acabou de mencionar, em 3 jogos contra o Internacional, 3 formações diferentes, o Flamengo fez um placar agregado no Internacional de 6-1. E não é só o placar que chama a atenção. Em nenhum momento o Inter foi melhor que o Flamengo nesses 3 jogos. Talvez no segundo tempo do jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Inter possa ter ido melhor. Aqui no Maracanã. Talvez, ainda tem debate. Mas, por exemplo, no jogo do Campeonato Brasileiro, no jogo de ontem, o Flamengo foi melhor em todos os sentidos. Parabenizar o técnico Felipe Luiz. Óbvio, ele tem importantes jogadores, tem um elenco para ele. Vou te dar um exemplo. O Vinha nem banco de reserva está ficando. O Michael nem banco de reserva está ficando. O próprio Juninho nem banco de reserva está ficando. E a gente está falando de jogadores que teriam vaga em vários clubes da Série A do futebol brasileiro. O elenco é muito bom. Ele tem uma matéria-prima muito boa. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se você não tiver um treinador que não saiba trabalhar esse elenco. E o Felipe Luiz sabe trabalhar esse elenco. Então, parabéns para ele e para os jogadores também que fizeram uma partida brilhante no Beira-Rio ontem. A dupla está decretada? Saul e Jorginho, Lucas Pedrosa? Ele encontrou uma solução para um problema que a gente já vinha trazendo aqui há muito tempo, que era o Saul é o substituto do Gerson? Cara, não tá dando certo. E outra coisa, o Flamengo tá caindo de nível na sua dupla de volante. Everton Araújo e Alan, com todo respeito a esses 2 jogadores, eles não acompanham o nível dos atletas do Flamengo. O nível dos atletas do Flamengo, da defesa e do meio pra frente, são atletas que frequentam seleções. São atletas que frequentam a seleção brasileira, equatoriana, entre outras, Uruguai e tudo mais. O Alan e o Everton Araújo, eles são muito bons jogadores para outras equipes medianas. Para o Flamengo, eles precisam de uma qualidade maior. E quando o Flamengo encontra Saul e Jorginho, que são jogadores que atuaram nos maiores clubes do mundo, o Saul parece que encontrou a sua forma física também ideal, digamos assim, para aguentar o futebol brasileiro. E tecnicamente o Flamengo conseguiu suprir a questão da imposição física com a qualidade. Então ontem a gente viu um Flamengo totalmente controlador dentro da partida contra o Internacional. Realmente foi uma coisa que eu li esses dias lá no Instagram, no Twitter e tudo mais, que o papel picado foi o maior adversário do Flamengo na partida. E foi mesmo, porque o Internacional não deu nem pro cheiro, não teve nem grandes oportunidades. Teve uma bola na trave ali, muito mais na base do abafa do que qualquer outra coisa. O jogo foi controlado pelo Flamengo. O Flamengo jogou muito melhor no Beira-Rio do que jogou no Maracanã, para vocês terem noção. O primeiro tempo do Flamengo no Maracanã foi muito bom, mas no segundo tempo o Inter ainda conseguiu fazer uma graça. Deixou o Flamengo desconfortável. No Beira-Rio, nada disso. Plata jogando muito bem, Arrascaeta mais uma vez decisivo, o próprio Saul jogou muito bem, Jorginho e o Léo Pereira e o Léo Ortiz, seja lá quem for que o Ancelotti está observando, os 2 merecem uma oportunidade na seleção brasileira. Eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Jorginho e Saul já haviam jogado juntos em um outro clube? No Chelsea, na temporada 2021 e 2022. E vocês sabiam que eles, jogando juntos, eles nunca perderam? Pois é, em 17 jogos, são 15 vitórias e 2 empates. E tem mais, nesses jogos, 10 eles não sofreram gols. Ou seja, eles se conhecem de uma longa data, de outros carnavais, como a gente gosta de dizer. E de fato, nos 2 jogos que atuaram juntos com a camisa do Flamengo, eles comeram a bola. Sobretudo no último duelo com o Internacional, na última quarta-feira. Foi um baile, foi uma aula. O que esses 2 jogaram, eles se entendem muito bem. O Pulgar, que não volte logo, porque a vaga dele está ameaçada. Para mim, o Saul tem total condição de assumir essa titularidade. Quem não vem jogando, e o Felipe Luiz já explicou sobre isso, é o Vinha, falando que ele não está sendo nem relacionado por conta da disputa de vaga ali, a concorrência é alta. Ele justificou que o Alexandre é jogador de seleção brasileira atualmente e o Ayrton Lucas tem se destacado bastante, ele tem gostado muito. Então, por conta disso, o Vinha acaba não sendo relacionado. Mas isso quer dizer que ele vai sair agora, nessa janela? Ou melhor, isso quer dizer que ele quer sair do Flamengo? Não, ele não quer sair do Flamengo, ele não vai ser negociado agora, pelo contrário, ele quer buscar vaga, ele quer brigar por essa vaga na equipe do Flamengo. E ele vai dar a vida, pelo que me relataram,
nos treinamentos para poder reconquistar esse status de pelo menos ficar relacionado para a partida, porque nem relacionado ele está sendo relacionado. Então eu dei uma olhadinha para o lado, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no momento que o jogo do Botafogo está passando contra a LDU. Nesse momento, inclusive, 1-0 para a LDU, e a decisão das quartas de final está indo para penalidade máxima. Então o Vinha, ele fica e vai brigar pelo espaço dele no elenco do Flamengo. Quem pode sair nessa janela é Michael, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho. Esses 4, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar. Se receberem propostas, o Flamengo vai ouvir como qualquer outro, mas o Flamengo entende que precisa, entre aspas, diminuir o número de jogadores do atual elenco, que de fato é um elenco bem grande. O próprio Felipe Luiz fala que esse não é ideal, até mesmo no dia a dia do treinamento. Como é que você vai dar a mesma atenção a todos? O Michael, eu acho que é um jogador que o Flamengo deveria negociar logo. E nada contra o Michael, mas é um jogador que não entrega mais e tem um alto custo. O Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho, eles não têm um alto custo. Então, teoricamente, dá para você ter mais paciência. Já o Michael, não. Eu acho que o Michael, o Flamengo está tendo muito prejuízo com esse jogador. Então, eu, se eu fosse a diretoria, tentaria negociá-lo o quanto antes. Resta saber quem vai ter interesse nesse jogador. Só clubes do exterior. Eu sei que o mundo árabe a todo momento vem atrás dele. A ver se ele vai para o mundo árabe ainda nessa janela de transferência. E outros jogadores que recebem sondagem, proposta a todo momento, são os 2 jogadores titulares do setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. A dupla Leléu, como eles são apelidados pela torcida do Flamengo. Você já sabe, Napoli, Milan, a todo momento tem nomes aí especulado na imprensa que quer a contratação Léo Ortiz, mas propostas nunca fizeram. Entrei em contato com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, mas não obtive retorno. Conversei com pessoas do Flamengo, já a gente vai falar sobre isso, tal como o Léo Pereira. Entrei em contato também com o empresário dele, o Ricardo Chad, mas também não tive retorno. Mas conversando com uma pessoa do Flamengo, falando sobre, enfim, jogadores do atual elenco, como o Flamengo vem jogando bola, a forma como o Flamengo defensivamente vai bem, e aí a gente estava conversando sobre os 2 jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E essa pessoa do Flamengo me relatou que recentemente o Valência, Sevilha e o Porto entraram em contato demonstrando interesse em Léo Pereira, buscando valores, falando que estava interessado em fazer uma proposta. Qual é o valor inicial para o Flamengo pelo menos ouvir uma proposta? E o Flamengo avisou: esquece, o Léo Pereira só sai agora pela multa rescisória. O Flamengo pode ganhar um reforço de peso nos próximos dias, segundo informações apuradas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O clube mantém conversas avançadas com a Betano, sua nova patrocinadora master, para viabilizar a chegada de um jogador de fama internacional. A ideia é que, além de contribuir dentro de campo, esse atleta também tenha um papel estratégico fora das 4 linhas, sendo o garoto propaganda exclusivo da marca no Brasil, o que fortaleceria ainda mais a parceria com o rubro-negro, e geraria enorme repercussão na mídia esportiva e até fora dela. Um nome que agrada bastante tanto a diretoria do Flamengo, quanto a própria Betano, é o do atacante Rodrigo, atualmente no Real Madrid, mas que não vive seu melhor momento, já que vem recebendo poucos minutos em campo com o técnico Xabi Alonso. A situação do jogador abre espaço para uma possível investida do Flamengo, que vê nele uma oportunidade única de aliar reforço técnico e retorno de publicidade. O técnico, Felipe Luiz, também gosta muito do estilo de jogo de Rodrigo, e acredita que sua versatilidade pode encaixar perfeitamente no esquema tático que ele pretende implementar no Flamengo, podendo atuar em diferentes funções do ataque. O grande obstáculo dessa negociação está nos altos valores exigidos pelo Real Madrid, que não pretende liberar o jogador facilmente. A primeira tentativa do Flamengo deve ser por um empréstimo visando reduzir os custos imediatos, mas uma oferta de compra também não está descartada caso haja viabilidade financeira. A chegada de Rodrigo representaria não apenas um reforço de peso para o elenco, mas também uma jogada de publicidade histórica, já que ele se tornaria o principal rosto da Betano junto ao Flamengo, unindo força esportiva e comercial em um projeto ambicioso que pode mexer com o mercado do futebol brasileiro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Rodrigo será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!